Um dos setores mais afetados durante a pandemia, a cultura, agora busca fontes alternativas para se reerguer. Apesar de ter recuperado parte dos empregos no ano passado, após a flexibilização das restrições sanitárias, o setor ainda sofre com a crise econômica e não é pouco. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, a Sharine Mello. Sharine, bem-vinda ao Live CNN, boa tarde. Boa tarde. As medidas que foram tomadas por iniciativa do Legislativo, principalmente, como os auxílios aos artistas, foram suficientes para atender ou ao menos minimizar o impacto da pandemia no setor artístico e cultural? Com certeza, a Lei Aldir Blanc minimizou bastante os impactos, né, os impactos econômicos e sociais da pandemia sobre o setor cultural. Principalmente porque no primeiro ano de execução da lei foram criados cerca de 400 mil empregos. Então, apesar de não ser assim, o suficiente, né, para o setor, eu acho que foi muito importante sim, essa iniciativa. Sem ela, a situação com certeza estaria muito pior. Agora, Sharine, essas medidas são importantes, mas o fato é que o setor sofreu ali um fortíssimo impacto por muito tempo. Dá para recuperar isso? Sim, eu acredito que sim. O impacto realmente foi muito forte. No primeiro ano da pandemia, foram cerca de 870 mil trabalhadores que perderam o emprego. Mas os espaços estão aí reabrindo. Eu acho que o público está ansioso também para voltar para as salas de espetáculo, para assistir espetáculo, para visitar exposições. Os artistas também estão aí com vontade de retomar os trabalhos. Então, eu acho que sim, o setor cultural é sempre muito dinâmico, né? Gera sempre muito emprego, movimenta muita economia. Então, eu acho que se tiver incentivo por parte do governo, né, de todas as instâncias, com certeza o setor vai se recuperar. Sharine, até a gente já sabe que o setor cultural, o setor artístico já tem pouca atenção das autoridades, sejam elas estaduais, municipais, principalmente a federal também. Faltam recursos para investir num setor que é tão importante para a sociedade. Agora que a gente está retomando as atividades, os espetáculos, os musicais, os shows, como você avalia quanto tempo seria necessário para pelo menos a gente ter aquilo que a gente tinha, que já não era bom, antes da pandemia? A gente vai conseguir nisso num curto prazo, num médio prazo, ou vai depender ainda mais da ajuda dos governos? Não, eu acho que não tem muito como prever, né, quanto tempo demoraria. Eu acho que esse ano, se a pandemia aliviar um pouco, a gente já começa a se recuperar, mas é como você falou, depende muito do incentivo estatal, né? Tanto do governo federal quanto das localidades. É muito importante que as cidades, os municípios também pequenos, do interior do Brasil, ou as grandes metrópoles, também tenham estrutura para investir na produção local, na produção cultural local. Mesmo que dependa do repasse do governo federal, é importante que cada localidade saiba olhar para os seus trabalhadores da cultura, para os seus trabalhadores criativos. Então, eu acho que envolve, sim, um esforço de todas as instâncias do governo, né? Municipal, estadual e federal. Sharine, agora do ponto de vista do comportamento, né? Claro que as pessoas não puderam frequentar teatros, shows, museus e ficaram sem essa parte cultural tão essencial para a nossa existência até, né? Do ponto de vista até de saúde, de, enfim, conhecer o mundo, a arte é vida, como já diria o poeta, né? Agora, Sharine, me fala uma coisa, as pessoas, agora que, né, teve esse processo todo de flexibilização, as pessoas estão com mais vontade, como que você sente, como você vê esse movimento das pessoas voltarem a frequentar esses locais tão importantes? Não, com certeza, as pessoas estão querendo muito voltar e mesmo durante a pandemia, né, houve um aumento, tudo bem que os espaços culturais estavam fechados, mas houve um aumento de acesso aos bens culturais pela internet, então cresceram algumas áreas, por exemplo, o NFT, que é de arte digital, né, aumentaram as produções por YouTube, Facebook, Instagram, então com certeza, a arte é fundamental para a saúde, é fundamental para o bem-estar, é fundamental para a educação.
Então, eu acho que a pandemia mostrou isso, né? O quanto que é importante a arte e a cultura na nossa vida, principalmente nesses momentos de isolamento social. Sharine Mello, muito obrigado pela entrevista aqui ao Live CNN, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, portas sempre abertas. Obrigada, eu que agradeço.